Olá, sou eu, Carolina Dias falando, nutricionista e fisioterapeuta integrativa dermatofuncional, e tô aqui para trazer para vocês informação. Eu acredito que quando as pessoas aprendem a emagrecer, aprendem sobre vida saudável, sobre nutrição, fica mais fácil manterem o peso depois. E hoje eu vou trazer informação sobre o que é a diferença entre intolerância e alergia. Às vezes você tem alergia e acha que é intolerância, ou você pode ter uma intolerância e acha que é alergia. Então fica ligado, compartilha o nosso vídeo, curte o nosso canal, segue, que a gente vai poder trazer mais informação às pessoas. Bom, a principal diferença da intolerância e da alergia é o tipo de resposta do nosso corpo. Quando a gente ingere um alimento, um ingrediente, e a gente tem uma reação imediata àquele nutriente, como por exemplo erupções cutâneas, dificuldade na respiração, sintomas gastrointestinais rápidos, uma reação rápida àquele alimento, isso é considerada uma alergia, tá? Então o que é alergia? É uma resposta do nosso sistema imunológico ao ingrediente, a algo que caiu na nossa corrente sanguínea e que o corpo identifica como um corpo estranho. Então ele responde trazendo alergia naquele momento. Então, a partir do momento que vocês têm uma alergia, você já sabe, você não pode ter contato com aquele ingrediente, com aquele alimento, porque você tem uma alergia alimentar. Quando a gente fala em intolerância, nós entendemos que é uma resposta que muitas vezes dura dias, dura semanas para vir, né? Diferente da alergia, que já vem aquelas reações imediatas. A intolerância, a gente começa a perceber ao longo do período e é a falta, muitas vezes, de alguma enzima, algo que o corpo não consegue degradar daquele alimento. Os sintomas, eles podem ser até parecidos, os alimentos serem os mesmos, mas a resposta do organismo é diferente. Pode ter alergia e intolerância ao mesmo alimento? Pode também, mas você pode ter alergia e não ter intolerância, ou ter intolerância e não ter alergia. Para vocês identificarem melhor e terem um entendimento, até porque é muito comum, por exemplo, a intolerância ao leite de vaca. O que é a intolerância ao leite de vaca? É uma intolerância porque falta a lactase, a enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Então aquela pessoa, ela tem uma intolerância, ela começa a desenvolver sintomas gastrointestinais, fica com erupções cutâneas muitas vezes, tem aquele abdômen distendido, gases. Então, se você toma leite ou iogurte ou queijo e rapidamente percebe que você tem distensão abdominal, não se sente bem, possivelmente você pode ter a intolerância ao leite de vaca. Você tem a sua enzima lactase, ela não está funcionando, ou você não tem ela naquela quantidade necessária para digerir a lactose, que é esse açúcar do leite, né? Quando a gente vê, só para vocês terem esse entendimento, porque eu gosto de explicar, como eu falei para vocês, quando vocês verem, por exemplo, um queijo sem lactose ou um leite sem lactose, percebam que assim, na verdade ali não é que não tem a lactose, é que ali foi colocado a lactase, a enzima que digere a lactose. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, para a gente ter esse entendimento. Ah, não tem lactose, não é que não tem lactose, ali tem a enzima lactase que digere a lactose. Os principais sintomas da alergia alimentar são febre, erupções cutâneas, dores de cabeça intensas, taquicardia. O paciente pode até ir para o hospital. Então, se você tem alergia a algum alimento, você deve inclusive andar com anti-histamínico na bolsa, na carteira, para que caso aconteça de você desenvolver uma alergia sem perceber a outro alimento, você já fazer o uso, certo? As alergias e intolerância, elas são mais comuns em bebês, em crianças, porque o trato gastrointestinal ainda não está 100% formado, né, amadurecido, mas pode também acontecer num percentual menor de probabilidade em adultos. E aí a gente precisa entender que nesses casos é muito importante que um bom nutricionista avalie esse paciente, né, dê o diagnóstico se ele tem intolerância, se ele tem alergia e mude a alimentação dele.
né? Mas isso precisa ser muito bem orientado, porque uma vez que você tira algum alimento, muitas vezes você tem que introduzir alguma vitamina, né? Então precisa ser muito bem orientado. Quais são os outros alimentos que a gente pode ofertar para quem tem, por exemplo, intolerância ao glúten? Hoje nós temos um vasto caminho aí de produtos naturais, de restaurantes, de delicatessen que já trabalham com alimentos realmente sem glúten, né? Então, essas pessoas já podem se beneficiar. E eu ainda digo mais, cuidado para aqueles que, por uma questão de vaidade ou de dieta, comem tudo 100% sem glúten, porque não há essa necessidade. Uma vez que você começa a fazer isso, muitas vezes você pode desenvolver uma intolerância quando você começar a se alimentar. Então, assim, é importante que no final de semana você se permita, assim, como eu sempre falo, é o equilíbrio na nossa vida que é o mais importante, né? Você pode seguir uma alimentação sem glúten no final de semana, durante a semana, mas no final de semana, se você quiser comer uma torta, não precisa você comer sem glúten. Você pode comer, sim, dividido com uma amiga, com um familiar, uma torta com glúten, porque você não tem intolerância. Isso é diferente para quem tem intolerância, certo? Porque a gente sabe que realmente o glúten ele distende, na maioria das vezes ele pode inchar, né? Então as pessoas, por vaidade, por dieta, acabam tirando, mas isso com equilíbrio e sem excessos. Bom, espero que tenha ajudado vocês essa diferença entre intolerância e alergia, para que vocês possam entender o corpo de vocês, chegar num profissional e explicar mais ou menos o que vocês acham que pode ser, para que o profissional possa diagnosticar da melhor maneira, certo? Então é isso. Como eu falei no início, compartilhem, comentem, que vai ser sempre importante a gente estar trazendo informação. As pessoas falam que informação não tem, ou que vocês, muitas vezes, é caro fazer dieta, é caro fazer o Mereço Mais, é caro consulta nutricional com um bom nutricionista, e eu digo que não. Se vocês pegarem o meu canal do YouTube e começarem a assistir todos os meus vídeos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir emagrecer de verdade, emagrecer comendo saudável e nunca mais engordando, porque o verdadeiro emagrecimento está na mudança de mindset. Um beijo, até a próxima!